Olá, tudo bem? Mais França aqui mais uma vez. Hoje vou estar comentando sobre conteúdo, o tal do conteúdo escolar. O que vem a ser conteúdo? Para que serve? Quais são as características? O que engloba aí os conteúdos na verdade? A gente percebe muito que o professor ele entende que o conteúdo é o livro didático, então se deve seguir todo aquele programa que o livro didático apresenta, porque você tem que dar todos os conteúdos ali que estão no livro didático. E a gente vê que esse problema se estabelece hoje em relação ao conteúdo. Porque se a gente observar hoje, nós estamos em uma sociedade muito diferente de todas as sociedades que a gente já teve configurações dela. Porque a gente observa, principalmente, eu sempre falo que em relação à internet, por exemplo, a comunicação, a globalização, hoje a gente tem o Google por aí, que tem muitos conteúdos, que tem muitas informações, a ponto de tornar o professor obsoleto em algumas áreas, assim, em questões de segundo. Então, e aí a gente entra com aquela questão do conteúdo. Qual a importância do conteúdo na escola? Qual a importância do conteúdo na vida do aluno? Quais são os conteúdos importantes? E a gente vai observar ainda que o conteúdo seria o que, na verdade? Seria um conjunto de hábitos, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de modos valorativos, um conjunto de atitudes. Seria toda essa gama aí de áreas que a gente vai formar para ter aquilo que a gente chama de conteúdo. Conteúdo é aquele que contém, né? Então a gente vai ver que o conteúdo ele engloba, ele mostra, ele apresenta aquela experiência social que a humanidade teve. Por isso que a gente convencionou, aí, principalmente aí, a partir da burguesia também, quando se entendeu que esses conteúdos eram muito importantes, conteúdos passados aí de geração em geração, eles eram muito importantes e eles deveriam ser transformados assim, como se fosse um pacote sigiloso que se convencionou chamar de escola. Então, os conteúdos hoje eles estão necessariamente na escola, isso é um pensamento geral. Então, a pessoa que não passa na escola, ele vai ter muitos problemas na vida porque os conteúdos que foram eleitos como os mais importantes, os necessários, estão, logicamente, na escola. Se você não participa da escola, repetindo, você terá alguns problemas, pelo menos na visão de muitas pessoas. O que também é uma visão que hoje está, assim, um pouco em queda, essa concepção. Mas, levando em consideração tudo isso, a gente observa que o que se pensa sobre conteúdo, o que eu acho sobre conteúdo? Eu acho que o conteúdo, se a gente pensar conteúdo como sendo aquilo que engloba conceitos, engloba ideias, fatos, engloba princípios, a gente tem também lei científica que a gente pode estar vendo aí diante de tudo isso aí, método de compreensão e aplicação de alguma coisa, técnica também, valores, a gente tem todo esse conjunto de valores, engloba toda essa parte de conceitos, ideias, valores e tudo mais, concepções. Todos esses requisitos, todos esses pontos que eu já citei aqui, todos esses processos, eles vão aparecer na organização do ensino, na forma como o ensino é organizado e vão aparecer também na prática escolar do professor. Então, todas essas questões aí, todos esses tópicos, todos esses pontos, eles vão aparecer nessa prática escolar e vão se desenvolver no momento da prática escolar. Então, eu considero que os conteúdos são importantíssimos, os conteúdos agora falando do conteúdo mesmo, aquele que o aluno sabe, que colocou na cabeça, que ele aprendeu, eles são importantes porque quando a gente vai para algumas áreas, por exemplo, um concurso, lá não tem tempo de você ficar desenvolvendo, pensando em técnicas, como eu vou descobrir esse conteúdo, não somente isso, mas em algumas provas que ainda são provas mesmo, e ainda são exames, não são avaliações assim, algumas provas elas vão cobrar de você o conteúdo mesmo, seco, conteúdo limpo e seco, como se diz. O que acontece aqui hoje nessa geração, com o advento de toda essa tecnologia, de toda essa informação que, repetindo, deixa um professor obsoleto em questões de segundos, então você tem que desenvolver questões de técnica. Recentemente estava conversando com um amigo meu, professor aqui na escola, e ele falava também, a gente discutia essa questão que atualmente a gente tem que desenvolver técnicas de aprender. Seria uma ideia parecida com aquilo da escola nova, o importante é aprender a como se aprende, porque não é importante você aprender os conteúdos, já que esses conteúdos eles se tornam obsoletos rapidamente, então o que você deve fazer, na verdade, é descobrir técnicas de como você faz para aprender a sempre estar aprendendo, porque o conteúdo vai se tornando, ele vai passando rapidamente e novos conteúdos vão chegando e a gente tem que aprender quais são as técnicas
por exemplo, técnico de pesquisa, para que a gente consiga sempre estar buscando novos conhecimentos atualizados, ok? Então, assim, com certeza eu entendo a posição dos professores que veem que o conteúdo é importante, o conteúdo mesmo do livro didático, limpo e seco, ok? O Enem cobra muito isso aí, mas o Enem também cobra muito a questão da capacidade que o aluno tem de resolver problemas, de articular, de pensar rapidamente, de desenvolver uma saída para o que está se pedindo ali. Geralmente não se pede ali uma coisa muito seca, né? Em alguns casos assim, extremo, mas se pede todo um conjunto de coisas, que o aluno tenha noção do conhecimento do livro didático, que ele tenha conhecimento e que ele tenha conhecimento também de toda uma realidade social, que ele tenha conhecimento de toda a atualidade, que ele seja uma pessoa assim que esteja antenado em todo o conjunto, em toda a vida moderna, em tudo aquilo que está ocorrendo agora no momento em sua própria sociedade. Então, é isso que é mais cobrado. Então, fica aí, seria basicamente isso aí os conteúdos, seria aquela experiência social da humanidade, ou seja, seria os conteúdos, os valores, a atitude, as ideias, os fatos, as leis científicas, tudo aquilo que a humanidade colocou num pacote e valorou, né? A gente entra numa questão valorativa, porque se você observar nos conteúdos, você vai ver que os conteúdos, a escolha dos conteúdos é uma questão valorativa. Você escolhe um conteúdo em detrimento de outro. Então, esse princípio de escolha dos conteúdos em detrimento de outro já faz com que você, ou já leva você a ter um pensamento crítico em relação a determinados conteúdos, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui. É um assunto interessante sobre conteúdos, né? Então, deixe seu comentário aqui o que você achou. Se você concorda com essa ideia, que o conteúdo deve ser, que o aluno deve focar mais na questão da aprendizagem dele, em termos de colocar mais conteúdos em sua mente, em sua cabeça, em sua memória, ou se ele tem também que desenvolver habilidades, ou se ele tem que somente desenvolver habilidades. Qual seria a sua opinião sobre essa questão aí, essa pergunta? Deixe nos comentários aqui, ok? Até a próxima, valeu!